Hi guys, tudo bom pessoal? Vamos lá continuando nossa terceira aula a respeito dos verbos modais, certo? Eu selecionei algumas questões para que a gente pudesse estar exercitando, né? E aí o que é que acontece? Escolhi o verbo can, né? Para a gente dar continuidade ao nosso estudo e como exemplo a primeira questão, o verbo modal can. Então, nós temos aqui três frases, né? Frases essas que a gente vai ver como é que elas vão ser estudadas usando o verbo modal. Vamos ver o que é que cada uma dessas frases expressa. Isso de uma maneira bem gradual. Então, vamos devagarzinho aqui, ó. Primeira frase, nós temos aqui o verbo to write. É o verbo escrever. Ó, se eu tenho uma questão, se eu tenho uma proposição de usar uma frase na forma negativa usando o modal can, a primeira coisa que nós vamos fazer é pegar o can, repetir, ó, repetimos o can, a gente vem aqui, ó, retira o verbo principal, eu tiro ele do infinitivo, acrescento aqui, ó, write. You can write fast. Você pode escrever rápido. Letter B. Letter B nós temos o verbo to swim. A gente retira ele do infinitivo, ó. Baixamos o modal can swim. Pronto. Luana can swim well. Letter C. O verbo workout é o verbo malhar. Vamos de novo, ó. Modal can. They can. Work out hardcore. Ou seja, eles podem treinar ao extremo, treinar pesado, né? Treinar em alta performance. Então, a gente fecha aqui a forma afirmativa, né? Seguindo da nossa segunda questão, que seria o quê? A gente colocar todas essas sentenças na forma negativa. Negative form. Ó, na forma negativa a gente vai ter duas maneiras, né? A gente vai poder fazer o uso da full form, que é cannot. Full form, gente, é a forma normal, a forma completa. Ou poderemos fazer contracted form, que seria can. Tenho essa opção, né? Professor, duas opções podem ser usadas, com certeza. Tanto faz você usar uma como a outra. Só que, em geral, preferencialmente, a gente tem o can quando estamos escrevendo, a cannot, a full form, e usamos a contracted form, geralmente na fala, né? Can't. Mas você pode usar tanto um quanto o outro, ok? Então vamos lá. Larry. You cannot write fast. Write fast. Letter B. Luana. Luana can't swim well. Letter C. They can't. They can't work out hardcore.
Pronto. Então aqui a gente contemplou também a nossa forma negativa, misturado, full form e contracted form. Vamos para a terceira questão. Terceira questão, interrogative form. Letter A. Você vai fazer sempre tendo como base a affirmative form. Ou seja, você vai trocar de posição sujeito pelo auxiliar, que é pelo modal, que tem a função de auxiliar, tá bom? Então vamos lá. E claro, não podemos esquecer do ponto de interrogação. Can you write fast? Letter B. Can Luana swim well? Letter C. Letter C, ó. Can they work out hardcore? Pronto, finalizamos. Então, muito tranquilo, ó. Temos aqui a afirmativa, negativa e interrogativa. Agora, pessoal, o que acontece? Vamos ver como é que funciona isso aqui tudo nas questões de marcar, nas questões para você assinalar, em questões objetivas. Por quê? Porque a questão de marcar, ela é uma questão que exige mais atenção, ela exige que você tenha mais confiança, onde você possa entender bem direitinho se aquela frase está na afirmativa, negativa, interrogativa. Se o que cada verbo modal expressa, você deve também entender, saber o que cada verbozinho modal expressa. Por exemplo, ó, aqui na letra A a gente tem o can. Ó. Can write fast. Seria o quê? Escrever rápido. Escrever rápido seria o quê? Uma habilidade, né? A pessoa tem de escrever rápido. Luana can swim well. Seria o quê? A capacidade, né? Capacidade física. Né? Nadar bem. Professor, a capacidade física e nadar, nesse caso, não poderia ser uma habilidade também? Com certeza. Às vezes ele expressa um quanto o outro. E o terceiro exemplo, ó, eles podem treinar, malhar o extremo, né? Malhar em alta performance. Nesse caso, nós teremos apenas a capacidade física. Então, é de suma importância que a gente saiba o que cada modal vem a expressar em cada frase. Então, vamos lá, vamos continuar. Olha só, antes da gente entrar para a questão em si, vamos definir que cada estrutura, como é que cada estrutura vai se sobressair em cima da outra. Veja, a afirmativa, teremos sujeito mais verbo modal mais verbo principal normal mais complemento. Mais complemento. Negativa. Teremos
sujeito, mais modal, mais partícula de negação, mais verbo normal, mais complemento. Interrogativa. Modal, mais sujeito, mais verbo normal, mais complemento, mais ponto de interrogação. Então, nós vamos agora dar continuidade à nossa aula baseado nessas três estruturas. Nós não podemos tirar elas da cabeça em hipótese alguma. Isso aqui tem que ser algo presente em nossa mente. Então, vamos lá. Vou colocar uma questão, uma sentença onde a gente vai poder contemplar. Vou colocar 4 sentenças. 3 corretas e uma inadequada. A gente vai descobrir qual é a certa e vamos fazer a correção das 3 sentenças que estiverem erradas. Então vamos lá. Terceira, quarta questão. Vamos lá, 4 sentenças onde a gente vai ter a oportunidade de contemplar a correta, de saber qual é que está certinha de acordo com o uso dos modais. Perceba que agora aí a gente já tem mais verbos modais envolvidos. Não temos apenas um como na questão anterior, aqui a gente tem verbos modais misturados. Mas não se preocupem, vão seguir exatamente rigorosamente a estrutura que tem aqui em cima. Lembrando, todas essas frases são frases da forma afirmativa. Sendo assim, nós vamos seguir a sua estrutura afirmativa. Ok? Sujeito, modal, mais verbo normal, mais complemento. Letra A. Luana should read every day. Olha, o que acontece aqui, pessoal? Vamos em busca da estrutura. Luma, sujeito, correto. Modal, should, correto. Verbo normal, olha só, pessoal, aqui está nosso erro. Nós temos ali o verbo no infinitivo. No infinitivo com o to, não posso. O erro dessa frase é o uso desse to, pessoal. Não posso ter to colado ao modal, de forma nenhuma, de maneira alguma. E aí eu já convido vocês para a gente simultaneamente fazer a 5ª questão, que a gente já vai vendo o erro e corrigindo aqui do lado, para ver se fixa melhor na nossa mente. Então vamos lá. Ó. 5ª questão, que seria correct
The mistaken sentence. The mistaken sentence. Ok? Letra A. Ó. Luma Letra B, vamos analisar. Letra B, nós temos aqui, you can drive well. You can drive well. Professor, essa aí, vamos fazer a análise. Sujeito, sujeito correto, modal, modal, verbo normal, complemento. Então, essa letra, a letra B, ela contempla, sim, a opção correta. Então, a única coisa que a gente vai fazer é repetir. Só repetir ela aqui, ó. Está perfeita a frase. You can drive well. Ok, letter C. Letter C com certeza terá algum erro e a gente vai descobrir agora qual é esse erro. Então, ó, sujeito, sujeito, modal, modal, verbo normal, não, ó. Aconteceu o seguinte, ó, verbo de novo está no infinitivo com o to. Não pode, pessoal. Nós temos que ter o verbo na forma normal, sem o to, ok? Então, letter C, nós teríamos, ó, we can play soccer. Letter G. Letter G nós temos, ó, Camila may travel alone. Ó, Camila, meu sujeito. May, meu modal. Travel, o verbo. Porém, a gente nota que o verbo recebeu, ó, o S. Pessoal, é o seguinte, esse S, ele é uma modificação que no geral é usado na língua inglesa para a terceira pessoa do singular, certo? Porém, é uma modificação do tempo verbal simple present tense. Ó, simple present tense. Não é o caso. Nós não estamos trabalhando o simple present tense na questão. Aqui o que está em foco é o uso do verbo modal, né? E nós sabemos, nós temos a consciência que o modal, ele garante que o nosso verbo principal fique na forma normal. Então não posso ter modificação nenhuma. Tem que ser travel, sem alteração, sem o S. Então vamos lá. Ó, Camila may travel alone. Então, ó, eu peço a vocês o seguinte, muita calma na hora de você responder uma questão de marcar, porque a questão de marcar pode até não parecer, mas ela tem uma complexidade maior do que a questão de responder. Porque a questão de marcar, pessoal, são muitos detalhes, ó. Elas são todas parecem estar corretas. Mas tem apenas um detalhe, um pequeno detalhe que põe ela em inadequado. Então a questão de marcar ela deve ser analisada com muita calma, com muita paciência, com muita tranquilidade. E aqui é o seguinte, a sexta questão, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos ver o que cada modal expressa na frase. Por exemplo, letra A. O que é que o should expressou? Luma should read every day. Ó, Luma devia ler. Ela devia ler todo dia. Significa o quê? Que aqui nós temos um conselho. Conselho. Letter B. Letter B nós temos you can drive well. Ó, drive, dirigir. Dirigir, pessoal, é habilidade. Então aqui nós temos uma habilidade.
Letra C. Letra C nós temos, ó, can play soccer. Play. Play, pessoal, ela tanto pode ser uma capacidade física quanto uma habilidade. Letter D, nós temos a Camila may travel alone, ou seja, ó, may expressa uma possibilidade. Uma possibilidade concreta, ou seja, a chance dela viajar só é alta. Então, a gente contempla de suma importância também. É muito importante que a gente saiba o que cada verbo modal expressa, porque é assim que a gente começa a ter o entendimento da língua, tá ok? Então, pessoal, para a gente finalizar, para ficar tudo bacana, tudo tranquilo, nós vamos apenas ver como é que funciona a mudança dessas frases corrigidas para as duas estruturas que nos restaram, que é a negativa e a interrogativa. Olha só, vamos pegar como base as estruturas que tem ali do lado, vamos fazer. Aqui nós vamos parar, sétima questão. Na sétima, vamos colocar todas essas frases na negativa. Vamos lá. Ó. Chegou no auxiliar, chegou no verbo modal, que tem a função de auxiliar, nós vamos fazer o acréscimo da partícula de negação e repetir o resto da frase. Muito simples. Vê. Ó, colocamos a partícula de negação, fechou. Juntamos o not com o verbo modal, tranquilo. E a letra D também igualzinho, ó. Pronto, ó. Assim a gente fecha a nossa estrutura negativa, né? E para concluir, vamos aplicar a interrogativa. Na interrogativa vem aquele questionamento. Professor, qual é a importância desse ponto? Demais, pessoal. A importância dele é grande. Por quê? Porque como é que eu vou saber que a frase ela é interrogativa se não tem um ponto de interrogação? Então, é de suma importância que você não esqueça, em hipótese alguma, o ponto de interrogação. Ele precisa aparecer na frase, ele tem que estar lá presente. Então, vamos lá. Letra A. Should Luma read every day? Should Luma read every day? Letter B. Can you drive well? Can you drive well? Letter C. Can we play soccer? Letter D.
May Camila travel alone? May Camila travel alone? Então, pessoal, né? A gente vai ficando por aqui na aula de hoje. Peço que treine isso aqui em casa, né? Cada estrutura, porque vai ser importante para a gente no decorrer do nosso estudo. Então, fica aqui um grande abraço, fiquem com Deus e até uma próxima aula.